Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Docker. Então, 5 dicas para fazer um Dockerfile para botar para produção, só alegria, né? Peguei então um compiladão pra gente sobre as coisas que eu uso e aprendi com o tempo e também peguei de vários conteúdos sobre como otimizar um Dockerfile para poder usar ele tanto em produção, tanto em desenvolvimento, que ele ocupe pouco espaço, que a gente consiga ter, né, uma otimização boa do Dockerfile. Como que a gente vai fazer isso? Eu tentei compilar em 5, que são as que eu acho que são extremamente necessários. Né? Não tem como fazer uma imagem Docker sem seguir essas 5 dicas que eu vou dar. Então, galera, fica aí, vamos lá, vamos para a prática. Valeu! Bom, a primeira dica, talvez a mais importante, é a seguinte. Um container ele só tem que ter uma responsabilidade, né? Uma saída só que a gente diz. Se a gente for seguir lá o 12 Factor App, né, que é o guia criado pelo Heroku há muito tempo, mas todo mundo usa como software, eles falam disso. Então, a gente tem que criar containers que tenham uma responsabilidade só. Pensar em imagens que vão criar containers de uma responsabilidade só. Aqui eu tenho um exemplo que eu já usei em outro vídeo, que é como dockerizar aplicações Node, que eu tenho um Dockerfile para Node e dá uma olhada nele. Ele só tem uma saída que é npm start, ou seja, é como se ele fosse um binário da minha aplicação Node.js. Ou seja, se eu tenho uma aplicação Java, o meu container vai ser a minha aplicação Java. Nada de botar o banco de dados dentro do Dockerfile onde vai ficar a aplicação, nada de botar, por exemplo, um Redis dentro de onde vai ficar a aplicação, nada de botar outras coisas. Pensa só numa responsabilidade, é como se a gente estivesse montando um Lego, né? Então a gente tem uma coisa que encaixa na outra. Cada container é uma peça de Lego, nada de botar uma coisa dentro da outra. Então a primeira dica é container com uma responsabilidade só. Se a gente vai rodar Node, só vai rodar o Node nesse container. Baixa, por exemplo, pega a aplicação de outro lugar, bota para rodar. Se tem um banco de dados, o que o 12 Factor App fala? Que os anexos eles têm que ser tratados como anexos, mas não como coisas internas. Ou seja, se tem um banco de dados, tu vai conectar externamente dele a partir do URL. Tu vai fazer outro Dockerfile, ou tu vai usar o Dockerfile oficial, por exemplo, lá do MySQL da vida, para criar um container pro banco de dados. E depois tem o Redis ou outra coisa, um container pro Redis. Tu tem, sei lá, outra aplicação, um container para outra aplicação. Cada container só tem uma responsabilidade. Pensa que é como se fosse o binário da tua aplicação. Somente ela vai rodar nesse container. Então essa foi a dica número 1. Bom, o passo número 2 é a gente tirar proveito das camadas do Docker. Como que são as camadas, né? Ou as layers? Uh, o Docker ele constrói as imagens a partir do Dockerfile. E ele constrói isso a partir de camadas que ele vai criando. Cada comando desses que a gente dá aqui, por exemplo, from node 8.4, env, copy, todos eles são camadas que ele vai adicionando. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Quando a gente faz build, por exemplo, docker build, ponto, que é onde a gente lê, onde o Docker lê o Dockerfile e a partir daí cria uma imagem para esse Dockerfile, isso é o build. Né? Quando a gente faz build, ele vai ler camada a camada. Por exemplo, o passo 1, que era qual? From Node 8.4. O passo 2, env home. O passo 3, copia package.js, vamos lá para dentro. O passo 4, workdir. O passo 5, npm install. Todos esses são os passos que estão aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar da npm install ali para seguir. Cada um desses são os passos que ele faz. Cada passo desse é uma camada separada que ele vai fazer cache disso pra gente. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Os pacotes npm eu botei silent para ele não aparecer aquele progresso baixando um monte de coisa, mas ele baixou os pacotes agora, ele vai fazer o próximo passo no meu Dockerfile, que é o copy, né? Copiar tudo que está dentro desse diretório meu aqui do lado, para dentro da imagem do Docker. E aí ele fez isso aqui, ó, tá aqui, ó. Fez o copy, depois o último passo que é o cmd, que é o comando de saída npm start. Então, cada uma desses comandos são uma camada. Mas por que é importante saber disso? Porque, por exemplo, se eu der build agora de novo, ele vai passar rápido por tudo. Por quê? Porque ele fez cache disso.
Mas como que funciona o cache? O cache ele é feito por camadas, ou seja, se eu alterar essa linha aqui, ele vai ter que tirar toda essa parte aqui de baixo, vai ter que ser reconstruída. O cache das camadas funciona como? Tipo de cima para baixo, por exemplo. Se eu alterar essa linha aqui, ele vai ter que reconstruir isso aqui para baixo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Quer ver? Eu vou tirar só essa parte aqui do silent, ó, só esse aqui, só essa linha aqui para vocês verem. Só essa linha aqui. Eu vou tirar só ela. E aí vocês vão ver que ele vai dar npm install e vai rodar esses outros passos aqui de baixo também, o copy e o cmd. Mas ele não vai rodar os primeiros, ele vai usar o cache, quer ver? Olha lá, ó, aqui tá, usou o cache do 2, usou o cache do 3, usou o cache do 4, mas do 5 ele teve que rodar aquele comando. Aí como eu tirei ali o silent, ele vai dar o npm install em tudo agora. Mas aí que tá, a gente tem que tirar proveito dessas camadas o máximo possível. Ou seja, como que a gente faz isso? Uma dica, eu vou cancelar aqui isso aqui porque eu não vou instalar agora. Uma dica para a gente fazer isso é botar as coisas que vão ser menos feitas, alteradas, o máximo para cima possível. Ou seja, expor variável de ambiente, a gente bota no início. A gente tem que instalar às vezes coisas na imagem, por exemplo, instalar Git, instalar coisas. Bota isso no início, essas coisas não vão ser feitas toda hora. Outra coisa, se a gente usa um gerenciador de dependência, sei lá, Maven, o NPM no caso do Node, Composer no caso do PHP, qualquer um desses, em vez de copiar todo o projeto com tudo dentro para rodar ele, para instalar as dependências, copia só o arquivo que tá as dependências declaradas. No meu caso do Node, o que eu faço? Eu copio só o package JSON e o package lock antes aqui, ó, nessa linha 5. E lá embaixo que eu vou copiar o projeto. Por que eu faço isso? Porque se alguma dependência mudou, eu já vou saber nessa linha aqui. E então tudo abaixo vai ter que rodar, porque o package JSON, por exemplo, mudou, aquele arquivo mudou, então tudo para baixo vai ter que rodar. Mas se a dependência não mudou, eu não preciso rodar, por exemplo, um npm install de novo. Isso é um erro que muita gente comete. Roda npm install a cada vez que dá build, por quê? Porque faz um copy com tudo, faz isso aqui, ó, na verdade. Vou mostrar para vocês, que é bem comum o pessoal fazer. Faz isso aqui, ó. Faz um copy com todo o projeto para dentro da pasta, né, onde vai ficar no Docker, na imagem do Docker, e depois dá um npm install naquilo tudo. Então, dificilmente não vai ter algum arquivo que mudou no projeto quando fizer build. Sempre vai ter, porque a gente está desenvolvendo, está fazendo alguma coisa, sempre vai ter. E ele sempre vai rodar npm install toda vez que fizer build. Vai ter que esperar aquela eternidade que é por rodar npm install, demora pra caralho. Então, se a gente copiar o gerenciador de dependência, o arquivo de dependência antes, a gente vai saber se vai mudar ou não. E aí o Docker vai ver, o package JSON mudou aqui, eu tenho que reconstruir toda essa parte aqui para baixo. Ou, por exemplo, não mudou nenhuma dependência, não preciso reconstruir, não preciso fazer o copy de novo, entendeu? Então, tenta primeiro copiar o arquivo referente ao gerenciador de dependência e depois deixar para copiar tudo. Outra coisa, outra dica importante, né? Se tiver que rodar vários comandos, tentar rodar eles inline. Por exemplo, às vezes a gente tem que instalar mais, tem que rodar um npm install global e um npm install em tudo. A gente pode fazer assim, npm install "-g", tal pacote, e aqui para botar um e tal coisa. E vai fazendo inline isso, em vez de botar dois comandos de run do Docker. Por quê? Porque isso faz com que ele crie menos camadas. Camadas vão aumentar o tamanho da imagem. Quanto menos camadas, melhor. E outra coisa, as coisas mais pesadas, que mais vão ser alteradas, deixa mais para o fundo. Por exemplo, o copy aqui. Quando eu copio tudo que está na minha máquina para dentro da imagem, certamente alguma coisa vai mudar. Né? Eu vou estar desenvolvendo, algum arquivo vai mudar. E o Docker vai ver que algum arquivo mudou e ele vai ter que reconstruir todas as camadas para baixo. Então, deixa o copy dos arquivos do projeto como a penúltima linha, só não pode ser abaixo do comando, mas como a penúltima linha, para que ele reconstrua o menos possível de vezes a imagem. E aí o teu build vai ficar muito mais rápido. Entendeu? Então essa foi a dica número 2. Bom, a dica número 3 agora é uma que
É raro ver o pessoal usar, mas ajuda bastante também no build, para o build ficar mais rápido. É o qual? É usar um Docker Ignore. Assim como tem o Git Ignore, para a gente ignorar, por exemplo, Node Modules e parará, também tem um Docker Ignore. É o mesmo, ele segue a mesma sintaxe. É o seguinte, é um ponto Docker Ignore. Opa, botei dentro da pasta de teste. Esse arquivinho aqui, ele é a mesma coisa que aqui, sei lá, o Git Ignore, por exemplo. E aí eu posso botar, por exemplo, que eu quero ignorar a pasta Node Modules, que é uma pasta grande, né? Node Modules. Porque às vezes, mesmo usando Docker, eu dei um npm install na minha máquina e tem uma pasta Node Modules ali. Ou sei lá, eu estou prevendo que quem for usar, o Docker não vai pegar essa pasta e tentar copiar para dentro da imagem. Por que isso é bom? Porque essa pasta ela é grande, ela vai fazer com que o build demore, às vezes, se a gente for esperar essa pasta ser copiada. Daí o que vai acontecer? Se a gente usar o Docker Ignore, quando ele fizer esse copy aqui, ele vai ignorar aquela pasta lá, ele não vai copiar ela para dentro do Docker. Então a gente pode usar isso para quê? Para prever de copiar coisas grandes e inúteis lá para dentro. Porque, por exemplo, no meu caso, para que eu deixaria ele copiar uma pasta Node Modules, sendo que eu dou npm install aqui em cima, sabe? Eu não preciso dessa pasta lá. Então, essa é uma dica, né? Tudo que for inútil para dentro da imagem, ou que vai ser recriado lá, usa um Docker Ignore para fazer com que o build fique mais rápido. Não vai alterar talvez o tamanho da imagem, mas o build vai ficar mais rápido. Então, use o Docker Ignore sempre que der. Essa foi a dica número 3. Bom, a dica número 4 agora é o seguinte, é parar de usar comando inútil, né? Que é o que? Saber o que o Docker faz, cada comando que o Docker executa, saber o que eles fazem para que a gente não crie camadas inúteis, não faça coisas inúteis. Por exemplo, uma coisa que é bem comum ter é o seguinte, vocês podem ver aqui que eu tenho uma variável de ambiente home, que é /home/app, que vai ser dentro da minha imagem do Docker. E aqui eu faço o copy do meu package.json, do meu package lock para dentro do home, né, que é o home/app, /home/app, /node docker, que é onde vai ficar a minha aplicação. O que muita gente faz é o seguinte, achando que o Docker não cria essa pasta, eles rodam o seguinte, run mkdir /home/app node docker, né? Algo assim. Dão um run que roda um comando para criar a pasta antes deles, por exemplo, copiarem os arquivos. Então o que a gente tem que saber aqui que é importante? Por exemplo, a primeira coisa é, quando a gente faz um copy e diz para que diretório ele quer, ele cria esse diretório para nós recursivamente. Eu posso botar 10.000 pastas que ele vai criar para nós. O copy cria. Outra coisa que é importante, talvez a gente não faça copy, mas a gente quer criar o diretório de alguma maneira para rodar alguma coisa lá, não sei. O workdir também cria o diretório para nós. Então, se eu quisesse botar aqui, por exemplo, o workdir aqui em cima, ele criaria o diretório para mim, né? O que é o workdir? Quando eu digo workdir, eu digo que esse vai ser o ponto de entrada da minha imagem, né? Do container que estiver rodando, quando o container estiver rodando, esse vai ser o ponto de entrada. Se eu executar algum comando, ele vai executar direto nesse diretório. Esse é o workdir. Quando eu boto essa instrução workdir aqui e a pasta não está criada, ele também cria a pasta. Então, não tem porque a gente for rodar um mkdir, um run mkdir pasta para ficar nosso projeto. Não tem. O copy cria, o workdir cria. Então, tentar não rodar comando inútil porque é uma camada a mais que vai ter na imagem de vocês. Então, essa foi a quarta dica. Bom, a dica número 5, então a última dica eu vou usar um projeto que não é meu, né? Não é o meu projeto em Node que eu estava usando como base, porque eu preciso mostrar uma coisa que não vai dar para mim fazer com o Node, que é o Multistage Building. O que é o Multistage Building? Seguinte, linguagens compiladas, como por exemplo Java, Go, que é esse exemplo aqui, a gente normalmente faz 2 Dockerfiles, né? Aqui nesse exemplo, eu vou deixar o link para vocês do exemplo do cara que escreveu o artigo que tem esse exemplo. E esse exemplo, inclusive, foi incluído na documentação oficial do Docker. Então, é um exemplo bem confiável de se seguir. Provavelmente vai ser muito útil para vocês que trabalham com linguagens compiladas. É o seguinte, uma coisa que é muito comum é a gente ter um Dockerfile para build, quando a gente tem uma linguagem compilada, por exemplo, no Java, a gente tem um Dockerfile lá só para fazer o build. Por quê? Porque eu preciso provavelmente de umas bibliotecas diferentes do sistema operacional, preciso de algumas coisas diferentes que eu não quero que tenha
na minha imagem oficial de build. Aí depois eu tenho o Dockerfile normal, que é o Dockerfile que vai fazer o quê? Vai rodar a minha aplicação, né? Ele só vai rodar. Então, no caso do Java, eu tenho que faz o build lá, cria um jar, aí depois eu tenho outro lá com Tomcat, sei lá o que for, que ele só executa aquele jar, né? Então eu tenho dois Dockerfiles. Por que se faz isso, né? Normalmente, porque não dá para botar tudo em um Dockerfile só, senão a imagem vai ficar muito grande, vai ter coisa inútil lá. Porque para fazer build precisa de uma coisa, para rodar precisa de outra. Então a gente cria dois Dockerfiles normalmente. Só que isso aí é chato, né? No exemplo desse cara aqui, ele tem, por exemplo, um para build, né? E aí depois ele tem um Dockerfile para executar. E ele tem um build.sh aqui. O que esse build.sh faz? Eu já tive um arquivo como esse, eu confesso. A gente primeiro builda a imagem que vai fazer o build do projeto, né? No caso, vai fazer o build lá no Go, vai criar o binário do Go. Depois, esse SH, ele executa essa imagem para tirar o binário de lá e aí depois ele builda o outro Dockerfile que é o que vai executar o binário do Go. Isso tudo para quê? Para ter uma imagem menor. E essas coisas são dois steps. Um que faz o build para gerar o binário do Go lá e outro que eu executo esse binário. E aí, então, se a gente usar essa feature nova, nem tão nova mais do Docker, que saiu ano passado, que é o Multi-Stage Building, a gente pode fazer os dois em um Dockerfile só. Nesse exemplo aqui tem um Dockerfile.multi, que é o que o cara botou o nome, que se a gente for ver, ele tem dois from, ó. From, Golang, Parará, ele faz isso aqui, que é o que? Ele compila, ele faz build da aplicação Go desse cara aqui. Ele faz build e na linha 10 tem outro from, ou seja, na linha 10 ele está executando o que vai rodar essa aplicação. A gente tem que botar uma atenção numa coisa que é bem importante, que é o seguinte. Na linha 15 a gente tem um copy from zero, que significa o quê? Ele está copiando do primeiro, ele está copiando daqui, ó. Ele está copiando a saída, o que foi gerado aqui no primeiro from, ou seja, primeiro ele faz build, né, cria o artefato lá, né, cria o binário do Go, e no segundo, o que ele faz? Ele vem aqui e copia esse binário que foi gerado para dentro da imagem que vai executar e ele executa. Tudo isso em um Dockerfile só, e a imagem vai ficar pequena, porque o primeiro passo ele só cria um binário. Isso não vai ficar na segunda imagem, ele só vai pegar o binário de lá e vai executar na segunda imagem. Então se eu executar isso aqui, por exemplo, der um build nesse Dockerfile, a gente pode ver que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele fez tudo que tinha que fazer aqui e tal, aí o 6 pegou de lá, rodou as coisas, e a imagem, se for da Docker Images aqui, ela não vai ser uma imagem tão grande, ó. Tá aqui, cadê ela? Eu acho que essa daqui. É uma imagem pequena, porque ela só vai ter o... Como é um binário, né, o Go, ele só vai ter o binário lá. Ele não vai precisar do Go instalado para poder fazer build, que era nesse caso aqui. Olha só, repetindo. O que ele faz? A partir da imagem oficial do Go, ele faz build e gera um binário, né? Como é um binário, ele não vai precisar mais do Go para rodar esse binário depois, né? O Go, no caso, não precisa. O binário pode rodar em qualquer máquina, né? Então, no segundo passo, ele só pega o binário lá daquela primeira imagem e roda. Então, quer dizer que o Go e todas as coisas ficaram só no step de build aqui, ó. No primeiro step do multi-step building, que é essa feature do Docker. Então, quem usa linguagem compilada, que compila para binário, principalmente, isso aqui é extremamente útil. Com o Dockerfile só, vocês fazem uma imagem extremamente otimizada e extremamente simples de fazer, né? Aqui tem essa parte do copy, aqui que é onde tu copia de qual tu quer. Eu quero do from zero, que é o primeiro. Eu posso nomear, inclusive. Se eu quiser, eu posso nomear aqui, ó. From Golang, Parará, as build, por exemplo. E aí, em vez de from zero, eu posso botar aqui from build. E aí eu estou dizendo que eu estou copiando aquele step lá de cima. Então, esse aí foi o número 5. Espero que vocês tenham curtido, que a ideia era fazer uma coisa bem enxuta mesmo assim, de coisas que são extremamente necessárias de saber para criar imagens otimizadas no Docker. Então, até essa próxima semana. É isso aí, galera. Valeu.